Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro. Hoje a crônica se chama Quais são as nossas obras? Vai citar uma passagem bíblica conhecida que é pelas vossas obras vos conhecerei. Vamos ler? Meu nome é Jussara Gontoff, eu estou lendo esse livro aqui, Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, uma crônica por dia. Livro escrito pela professora Lúcia Helena Galvão, filósofa, escritora, voluntária de Nova Acrópole, Brasil, professora, tantas outras coisas. E eu, aluna e voluntária também de Nova Acrópole. Nova Acrópole, para quem não conhece, é uma escola de filosofia à maneira clássica. Ensina a arte de viver, na prática, não apenas um conhecimento intelectual, algo para transformação, que tem muito a ver com esse texto de hoje. Vamos ler então? Recomendo para vocês comprarem o livro e lerem, que a ideia desse projeto é justamente isso. Olhar, refletir, olhar para as nossas ações, um pouco de autoconhecimento, ajuda muito. Vamos lá. Quais são as nossas obras? Uma das frases que cito reiteradamente em aulas e palestras é esta passagem bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei, pela sua clareza em expressar um caminho simples de autoconhecimento através da nossa conduta moral. No entanto, como em tudo no mundo dual, está sujeito a erros de interpretação. E ontem, graças à colocação de um aluno de filosofia, fui levada a questionar a minha compreensão desta máxima. O aluno em questão, no meio de uma pergunta, deixou escapar a seguinte expressão, abre aspas: refiro-me àqueles de desenvolvimento moral inferior como os assassinos. Três pontinhos, fecha aspas. De repente, surgiu-me um sonoro clique e algo pareceu-me meio inconsistente e até ingênuo na nossa visão de mundo. Há tanto tempo, como insistente aspirante a filósofa, venho buscando praticar o conhece-te a ti mesmo, frase do pórtico do templo grego de Delfos. E penso ser essa busca mais que legítima e bem intencionada. Mas ocorre que no fundo somos um pouco como aqueles cãezinhos do interior que correm atrás da roda do carro e não sabem o que fazer com ela quando o carro para. Quando finalmente, depois de tanto procurar, vemos algo de nós, quando algum poder latente aflora, ele é poder, força bruta a ser lapidada e tende a assustar-nos. E então vem a descoberta óbvia, mas agora prática. O conhece-te a ti mesmo deve ser contemplado pelo domina-te a ti mesmo. São leões que emergem em nós e não o fazem porque cometemos erros, mas simplesmente porque os procuramos. E aí podem ser uma potência de tração arrasadora ou loucura e morte. Não posso deixar de lembrar da deusa Frígia Cibeles e do seu carro conduzido por leões domados. E o fato dela ter devolvido a lucidez a Dionísio, deus grego, filho de um mortal que se torna capaz de derrotar titãs. Não sei se me expresso bem. O homem que não experimentou ter nada em geral, nada ambicioso. E aí, um dia tenho uma bicicleta e ela facilita em muito a minha vida, até que passa por mim alguém com um veloz e confortável carro modelo Sport. Se esse sonho material é o único que conheço e através do qual se expressam os meus desejos, posso mobilizar-me para conquistar estes bens, ou por fragilidade moral, culpar e odiar a quem os tem e querer tomá-los para mim à força. Um dia os nossos desejos e ambições passam para o plano psíquico. Provo de sonhos de valor e honra, dos ideais humanos em geral, e anseio por construí-los como algo permanente e concreto. Ao caminhar para construí-los, chegará o dia em que, de tanto querer vê-los, verei
que esse ideal fora do plano das ideias é feito de homens e, portanto, falho e incompleto em mim e nos outros. Posso lutar para torná-lo forte em mim mesmo ou condenar os outros por traírem os meus sonhos. É uma dor que pode conduzir à decepção, à revolta e à violência. Imagino ainda mais adiante um dia em que teremos ardentes necessidades espirituais. Provaremos de Deus e sairemos buscando por Ele em todos os lugares. Ao não encontrá-lo de forma completa e absoluta em lugar nenhum, mas só pitadas misturadas a outras coisas, talvez venham os leões. Acusaremos Deus e o mundo por poluir Deus antes de purificá-lo em nós. Mas isso é futuro, pois a nossa capacidade de provar Deus para depois deixá-lo ardentemente, desejá-lo, vou ler de novo. Pois a nossa capacidade de provar Deus para depois desejá-lo ardentemente ainda é escassa e temos mais teorias a respeito que qualquer outras coisas. Uma coisa é certa: se caminho na trajetória humana natural de buscar aquilo pelo qual anseio um dia, despertarão os leões. O que farei com eles? Talvez sejam estas obras através das quais alguém nos conhecerá. Domaremos os nossos leões? Ou traremos mais feras selvagens ao mundo? Obras materiais há muitas e pouca diferença fazem em relação ao drama humano. Essa é a obra essencial que definirá nossa vida. Perceba, os impotentes e débeis não têm leões, mas isso não é virtude. No nosso medo do poder, achamos que fugir dele é seguro, pois o poder corrompe, mas poder é vida. É poder ser, é poder construir ou destruir e arrasar. O máximo símbolo de poder é Deus, o grande poder domado por si mesmo, ao serviço do cosmos, da vida, da harmonia, o nosso Pai e exemplo. Sim, o poder descontrolado é meio demoníaco, mas a impotência é morte permanente. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, e pelas vossas obras vos conhecerei. Talvez assim, concatenadas, essas três máximas desvelem uma parte do mistério do ser humano. Mas cuidado, que não sejamos nós, no alto de uma comodista e segura impotência, a condenar aqueles que foram devorados pelos seus leões. Eles simplesmente tentaram e foram devorados. Terão outras chances. Qual será o nosso prognóstico quando resolvermos levantarmos-nos da nossa cômoda posição de juízes do mundo e formos atrás dos nossos próprios leões? Em que é que eles nos podem transformar se não forem domados? Ou pensamos que todos os que mataram e destruíram no mundo queriam apenas carros esporte? Dizia a minha simplória, mas sábia avó: quanto mais alta é a escada, maior é a queda. É sempre bom lembrar que ingenuidade não é pureza, e sim arrogante inexperiência. Que Cibeles nos devolva a lucidez e nos dê talvez uma boa dose de humildade e de pulso para conduzir leões. Uau, né? Um tapa na cara, né? Nesse caminho aqui do autoconhecimento, porque acontece muitas vezes exatamente isso que ela fala tão claramente. Às vezes no caminho a gente vai se achando, e cuidado que a queda no alto ela é grande. Quanto mais alta a escada, diz ela, maior é a queda. Então estamos falando do quê? De se autoconhecer, de se autoconstruir, de se transformar, certo? De deixar obras, de descobrir o nosso poder. Todos nós temos poderes. E aqui ela cita, né, Dionísio e a deus Frígia Cibeles,
a deusa Frígia Cibeles, que acaba trazendo lucidez a Dionísio, que é filho de um deus, Dionísio poderosíssimo, que em algum momento perde a sua lucidez, e ela, né, que é essa deusa Frígia, que consegue levar o Dionísio à lucidez, ela que representa as forças, o poder sobre a natureza, né, ela que domina os leões. Na imagem dela, quem pesquisar na internet vai encontrar a deusa Frígia Cibeles com 2 leões domados, quer dizer, ela consegue domar essa força da natureza e ajudar a resgatar a lucidez. Então estamos aqui falando de leões, nesse caminho de nos autoconhecermos, a gente vai encontrar forças, poderes nossos, poderes latentes, e eles emergem em nós, como ela mesma diz aqui, mas temos que domá-los, porque senão essa potência, ao invés de espelhar a mente para cima, para o divino e realizar obras de valor, essa potência pode ser uma potência voltada para baixo, voltada para o plano material, para pequenas coisas, ou até pretensamente voltada para esse plano mais psíquico, até o plano espiritual. Ela vai dar um caminho aqui de planos assim que vão se sutilizando, mas às vezes dentro desse plano a gente começa a julgar os outros, achar que somos juízes do mundo, que o outro não está fazendo a nossa obra, tanto a nossa obra como a obra dele, a obra que a gente acha que ele deveria, e ficamos prepotentes e não percebemos que esses leões estão agindo em nós. Então, a questão aqui é que ela vai mostrando, né, passo a passo. Primeiro, um sonho material que temos, às vezes é muito fácil perceber isso, a nossa fragilidade moral, desejando algo do outro, ou querendo um novo carro, ou alguma coisa nova material, preso a isso. Evoluímos um pouco, começamos a sutilizar os nossos desejos e ambições, passam para esse plano psíquico, começam a sonhar sonhos de valor e honra, de ideais humanos. Se não tomo cuidado, vai chegar um momento, a gente está sempre na dualidade, diz ela, que não vamos encontrar esse homem tão completo aqui vivendo no plano manifestado. E aí podemos fazer o que? Se decepcionar, se revoltar, ter violência, né? Ao invés de fazer essa compreensão mais ampla. E aí ela ainda passa para um terceiro estágio, que diz que ainda não chegamos, que quando ardentemente estivermos já provando Deus, que ela usa uma aspas aqui, a gente também vai sair buscando por Ele em todos os lugares e não encontrando Ele em absoluto, porque obviamente no mundo manifestado não podemos ver o Deus absoluto, porque o absoluto não é possível de ser encontrado no mundo manifestado. A gente também corre nesse risco de novamente despertar esses leões e realmente começar um novo circuito de críticas, de desilusões, de abandonos no caminho. Então temos dentro de nós essas forças potentes, e essas forças potentes devem ser despertadas, esses leões. Não podemos ter medo deles, e ela mostra aqui claramente que a impotência é morte permanente. Então, assim, a ideia não é, eu não vou buscar poder porque isso é perigoso, o poder corrompe. Não, quem se corrompe são os humanos mesmo, não é o poder que corrompe, é a forma como lidamos com o poder. E ela está dizendo, sim, precisamos, é bom que tenhamos esse grande poder, assim como ela mostra Deus que tem esse grande, é o único que tem esse grande poder domado por si mesmo, a serviço do cosmos, a serviço da vida, mas sim nós temos poderes. E sim, conhecendo a nós mesmos, podemos dominar a nós mesmos, e aí pelas vossas obras vos conhecerei. De que forma estamos fazendo isso? Sem ser julgadores do mundo, com a humildade e com muita lucidez. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.